Botafogo no parquinho aqui do Seleção nessa sexta-feira? Mas já teve favoritômetro? Ó, não vem com aquela história de quem é melhor, não, hein? Não vem com essa história. Vamos mudar essa história mesmo. Quem está melhor? Tá bom. Não é quem é melhor, é Grafa. Tá bom, vocês fiquem à vontade, vocês votem como quiser aqui. Sexta-feira é dia do quem é melhor do Seleção e é claro que o quem é melhor de hoje é sobre o jogaço de amanhã. Roda a vinheta! A pergunta do quadro é quem é melhor. Se eles quiserem responder sobre quem está melhor, o critério é deles. Visando ao jogo de amanhã, a gente vai comparar aqui jogador por jogador, sem dar moleza para os comentaristas. No gol, Paulo Vinícius Coelho, Diego Alves ou Everton? O Everton. Grafa. O Everton. Maestro. Está melhor o Everton. Temos uma unanimidade no gol. Na lateral direita, a gente imagina que o Mike vai jogar no lugar do Marcos Rocha, suspenso. E o Isla, titular do Flamengo, estando em condições, vai para o jogo. A informação que temos é que está em condições. Mike ou Isla, maestro? Eu vou do Isla pela experiência, né? Principalmente porque ninguém é titular de graça na seleção chilena com títulos conquistados de graça. Isla, um voto. Grafa? Isla pela temporada, né? Jogou regularmente, não se lesionou e manteve uma regularidade na lateral direita. Eu vou de Isla. 2 votos para Isla. O Mike fez um grande jogo defensivo contra o Fluminense. Estou falando isso porque eu vou votar no Isla. Mas o Mike é um ponto de interrogação, porque ele teve a lesão, teve cirurgia, voltou de cirurgia, mas ele voltou em bom nível. Na votação, eu voto Isla. Isla. Então, até aqui, um voto para o Palmeiras, um voto para o Flamengo. Na zaga, a gente vai dar uma molezinha para vocês. A gente vai embaralhar os 4 zagueiros. Aí ficou fácil. Gustavo Gomes e Luan com Davi Luiz. Ficou fácil? Ficou Escolher fácil. 2 aí? Ficou fácil. Então, por favor, comece contigo. Gustavo Gomes e Davi Luiz. Gustavo Gomes e Davi Luiz. Digo, ficou fácil porque o Rodrigo Caio é um jogador também de altíssimo nível. Mas ele, fisicamente ele tá um degrauzinho abaixo. Tá bom. Grafa. Gustavo Gomes e Rodrigo Caio. Ó aí, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes até aqui, unanimidade. Um voto para o Davi Luiz, um voto para o Rodrigo Caio. Maestro. Eu vou de Gustavo Gomes e o Caio também. O Davi a gente teve pouco tempo para observar. O Caio, se não fossem essas contusões, né, que ele teve durante toda a temporada, ele estaria no radar, não, ele estaria dentro da seleção brasileira, como esteve no período que ele teve, vamos dizer, 100% fisicamente. Muito bem. Então a zaga ficou Rodrigo Caio e Davi Luiz. Não, ficou... Rodrigo Caio e Gustavo Gomes, como eu bem queria dizer. Então não era uma escolha tão fácil assim. Não, ficou fácil para mim. Então, na lateral esquerda, essa eu acho que é mais fácil, hein? Essa eu vou me surpreender se não der um certo jogador aí. Piquerez ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. Maestro, Piquerez ou Felipe Luiz? O Felipe Luiz já não é mais um lateral, né? Ele é um meio armador, né? E ele faz uma diferença muito grande quando ele atua, principalmente naquela zona do campo. Piquerez é um bom jogador, hein? Jovem, jogador que tem um futuro muito grande. Mas no momento eu acho que, mesmo o Davi Luiz não jogando tantas partidas nesse último momento, acho que eu ainda fico com ele. O Felipe Luiz, cara, ele sofreu uma lesão na panturrilha no dia 27 de outubro, voltou no dia 17 de novembro contra o Corinthians e disputou 2 dos últimos 9 jogos do Flamengo. A gente confia tanto no potencial do jogador que, apesar desse histórico recente, a gente pende aqui, ele já ganhou, né, já tem 2 votos, para o Felipe Luiz. E você, Grafa? Eu vou igual o Júnior também, vou de Felipe Luiz, mas o Piquerez também tá começando um trabalho no Palmeiras e tem potencial para ser um grande lateral, mas o Felipe Luiz já é uma realidade. Vamos agora para o meio-campo. A produção está anotando certinho o vencedor de cada duelo. A gente começa com os jogadores chamados os primeiro volante da equipe. Arão ou Felipe Melo, Grafite? Rapaz, agora é bronca, hein? Agora é bronca. Os dois têm importância muito grande pro padrão de jogo. Quem tá melhor hoje, o Arão que tá jogando. O Felipe não vinha jogando nesses últimos jogos.
Mas aí é empate muito grande, mas eu vou de Arão que vem jogando há muito tempo e não se lesionou esse ano. Um Mas voto para... é empate aí, viu, Rizek? Mas não tem, né, Grafa? Na pelada para o ímpar, você tem que escolher um pro seu time. Não tem empate no para o ímpar, não dá para ter. Maestro, um voto para Arão. Eu vou botar meio tempo cada um do meu time, né? Eu acho que o Arão faz mais falta para o Flamengo do que o Felipe, eu acho que faz para o Palmeiras. Então, Arão, 2 votos para Arão. Eu acho que pela liderança hoje o Felipe faz muita falta para esse time do Palmeiras. Eu vou votar no Felipe Melo por isso. O único jogador que tem uma rima de louco com louco. Não entendi. A torcida canta. Como é que é? Cachorro louco. Você vai cantar hoje aqui no Seleção Não, mesmo? eu não vou cantar, eu estou tentando lembrar o verso. Isso é que eu posso chamar de verso. Vai lembrando enquanto eu vou encaminhando o próximo duelo, então, PVC. Mas eu queria com ritmo, por favor. Deu o William Arão aqui por 2 votos a 1. Agora o bagulho é louco, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco. O bagulho, é bagulho ou bagulho que canta? O bagulho é louco, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco. Ou seja, rima louco com louco. Porque no paulistanês, bagulho vira bagulho também, né? Esses cantos que você lembrou desse, o melhor de todos. É a cara do Felipe essa rima, né, PVC? É a cara dele. Outro dia o Rizek estava comparando os cantos da torcida do Rio com os da torcida de São Paulo. E como é que você falou que isso é poesia, rima ruim que você falou? São Paulo é rima ruim. A melhor de todas, imbatível de todos os tempos, é Atenção Fará, os Gaviões jamais acabará. Isso, da torcida do Corinthians. Mas todas as torcidas de São Paulo têm uma rima estranha, né? Boi, boi do Piauí, não sei o que lá do Morumbi. Rima não é com a gente paulista, né? Rima, assim, ó, temos lugar de fala aqui. Não é o nosso forte. Temos várias outras virtudes. Rima e canto em estádio, infelizmente, a gente leva um banho. Mas Rita Lee rimava feliz com Leila Diniz. Isso, torcida, tô falando. Torcida, né? Vamos lá, segundo volante. Andréas Pereira e Zé Rafael, maestro. Eu vou de Andréas. Andréas foi uma surpresa, eu acho que muito agradável, né? Jogando na sua posição como segundo homem de meio campo. Quando foi colocado um pouco mais à frente, não rendeu. Quando ele faz o segundo homem de meio campo, acho que ele consegue dar aquilo que um pouco o Gerson dava, com característica diferente, mas principalmente também com um grande chute de fora da área. Andréas, um voto. Grafite. Eu vou de Andréas porque o Zé Rafael caiu de produção esse ano, não fez um grande ano, como ele havia feito na temporada passada. E o Andréas chegou e já se adaptou rápido e se destacou. Por isso o Andréas. Mas o Zé Rafael também é um grande jogador. Andréas. Unanimidade, Andréas Pereira. Agora a gente compara os meias que jogam pela direita, o Gustavo Scarpa e o Everton Ribeiro. Ai, ai, ai. Maestro, eu vou começar contigo essa, hein? Quem está melhor é o Gustavo Scarpa, exatamente, que deu a possibilidade ao Abel de mudar um pouco aquela forma de jogar do Palmeiras, né? Que jogava se defendendo e contra-ataque. A entrada do Gustavinho fez com que a equipe passasse a ter um ritmo diferente, além de ter sido protagonista, principalmente nos gols, né? Ele já fazia de falta, dando passes. O momento, eu acho que melhor é do Gustavinho. Grafa. Everton Ribeiro é craque, joga muito, mas o Gustavo, no momento, estou com o Júnior também. Gustavo Scarpa, o momento dele, a temporada dele é melhor que a do Everton Ribeiro, no geral. 2 votos para Scarpa. 22 passes para gol no ano, Scarpa. Ok, com a informação do Caemota de que a Arrascaeta começa jogando, é com ele que eu abro esse duelo aqui, Arrascaeta e Rafael Veiga, PVC. Rapaz. Pensando no Arrascaeta em forma, de Arrascaeta. De Arrascaeta? Arrascaeta, um voto. Maestro? Eu acompanho o PVC. O Arrascaeta em forma, eu acho que não tem nenhum jogador no Brasil que possa ser comparado ao uruguaio. Pela forma de jogar, a posição que ele joga, é uma posição que está sumindo, infelizmente, que é aquele meia que encosta nos homens da frente. E, além disso, o Arrascaeta faz o time todo jogar. É ele que dita um pouco o ritmo do time, né?
O Rafael fez um campeonato espetacular, mas é com isso que eu digo, quem é melhor não existe, é quem está melhor. Né? Eu acho que o Arrascaeta, como vai jogar, e os médicos colocaram ele no jogo, eu acho que ele faz a diferença. 2 votos para o Uruguai. E você, Grafa, como vota aqui? Não vai mudar muito, mas eu vou de Rafael, viu? O Arrascaeta teve a lesão, é um excelente jogador, como o Júnior colocou, quase ninguém faz o que ele faz, mas a temporada do Rafael Veiga também é sensacional, e não só essa temporada, ele vem jogando bem há alguns anos já no Palmeiras. Ok, tá bem equilibrado isso, hein? Vamos para o ataque, como a gente já esperava. Bruno Henrique ou Dudu? Grafa, você que tem lugar de fala nessa posição aqui. Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique. O Dudu ainda não conseguiu atuar da maneira que atuava na outra passagem pelo Palmeiras. É um outro time daquele que ele saiu na temporada passada. Mas o Bruno Henrique é decisivo demais. Vive 3 anos aí sensacionais no Flamengo. Eu vou de Bruno Henrique hoje. Maestro. Eu vou aquele slogan do Dadá Maravilha. Com o Bruno Henrique em campo, não tem placar em branco. Ele é danado, tá? Ele é impressionante. Mesmo voltando de contusão, ele consegue ser extremamente decisivo. Dudu é craque. Esse eu gostaria de ter do meu lado para dar uns passezinhos para ele. Mas acho o Bruno muito decisivo. 2 votos, Bruno Henrique. O Dudu, ele resolveu o jogo das quartas de final contra o São Paulo e resolveu o jogo. Na verdade, não jogou uma grande partida, mas fez o gol da classificação para a final, né? O passe do Gabriel Veron lá no Mineirão contra o Atlético. Mas o Bruno Henrique está um avião. Então, e o Bruno Henrique também decidiu a semifinal contra o Barcelona de Guayaquil. O Bruno Henrique está no momento melhor. Bruno Henrique. Bruno Henrique, 3 votos. Para fechar o capítulo jogadores, daqui a pouco os técnicos. Gabigol ou Rony, maestro? Caramba, é o mesmo caso do Bruno Henrique, né? O Rony é extremamente útil, né, pro time do Palmeiras, decisivo. É o ponto de referência, né, do Abel no ataque. Mas o Gabigol, ele traz com ele números impressionantes, né? Ô, PVC, ajuda o velho Leovegildo aí com os números aí, vai de jogos e gols que ele fez. 32 gols, artilheiro do Brasil nesse ano, em 42 jogos. Pronto. De novo, artilheiro do Brasil. Tá aí. Tá pronto, tá aí a minha escolha, André. Obrigado, viu, PVC? O que me espanta é ele ter isso de cor, viu, maestro? Eu nem devia ficar espantado, porque conheço o cara há 200 anos, mas ele tem de cor esses números. Eu queria, André, se ele fizesse gol igual o Grafite, batesse falta igual a mim, aí eu também ele ia dizer pra gente assim, é fácil fazer isso. Grafa, Gabigol ou Rony, Grafa? Eu vou de Gabigol, apesar de eu ter que destacar a evolução do Rony, né? Eu acompanhei ele no Náutico, no Cruzeiro, alguns jogos no Oriente, lá no Oriente, e como ele evoluiu do Atlético para o Palmeiras, ele subiu muito de produção, evoluiu como jogador, como pessoa, mas o Gabigol, os números dele, não tem como não votar nele, né? Não tem como eu não ser corporativista agora, né, Rizek? Então, beleza. Desse tabu de 9 jogos sem derrota do Flamengo contra o Palmeiras, né, de 2018 para cá, 9 jogos, 5 vitórias do Flamengo, 4 empates, 17 gols do Flamengo, 7 gols do Palmeiras. Dos 17 gols do Flamengo, o Gabigol fez 5. Ele é o artilheiro desse período do tabu. Então, se o Palmeiras ganhar o jogo, ele certamente tem que parar o Gabigol. O Gabigol é o artilheiro desse período. O Gabigol é uma das grandes razões de o Flamengo não ter perdido para o Palmeiras nesse período. Se o Palmeiras for campeão, tem que parar o Gabigol. Deu o Gabigol por unanimidade. Daqui a pouco a gente monta o campinho, mostra como ficou a eleição do que é melhor para o jogo de amanhã. E agora eu vou aos técnicos. Se vocês quiserem alguns elementos para debater Renato e Abel, a gente tem números aqui para vocês na temporada de Renato e de Abel Ferreira. O Renato tem 37 jogos na temporada, 25 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, um aproveitamento altíssimo de 74,7%, vou arredondar para 75%. O Abel Ferreira, em 65 jogos, tem 34 vitórias, 12 empates, 19 derrotas, aproveitamento bem inferior, 58,4%. Esses são os números dos dois treinadores. Mas ele tem um ano, né? Oi? Sim,
Na temporada, né? Na temporada. Estou mostrando os números da temporada. O Renato assumiu no meio da temporada, o Abel começou a temporada, por isso a diferença no número de jogos. Mas também acho justo dizer sobre o Renato que ele pegou um caminho mais duro na temporada, né? O Renato disputou partidas de Copa do Brasil, de Brasileiro e Libertadores. O Abel tem aí partidas de campeonato estadual e de adversários menos qualificados na Copa do Brasil. O aproveitamento do Abel é inferior ao do Renato na temporada. Não quero com isso influenciar o voto de vocês, não, porque o voto é quem é melhor ou quem está melhor, como diz o maestro, visando ao jogo de amanhã. O torcedor do Flamengo disse que por causa do Renato o Flamengo não está disputando o título. Mas e você, o que diz? Eu acho que o Abel, o Renato tem tudo que os grandes técnicos brasileiros sempre tiveram. Ele tem qualidade tática, evidente que ele tem, mas ele tem muita liderança no vestiário. O Abel tem aquilo que eu acho que a gente precisa ter para o repertório de técnicos brasileiros nos próximos anos, que é o repertório teórico. Não é que a teoria vai fazer a diferença em todos os jogos, mas você ter a junção da teoria com a prática. Eu acho que o Abel tem um trabalho extraordinário nesse ano, e não é porque ele ganhou 2 torneios. O Grafite falou há 1 ano. Não, ele ganhou a Copa do Brasil em março. Tem gente querendo mandar embora, mas ele ganhou a Copa do Brasil em março. Eu voto Abel. Abel, um voto. Maestro? Eu acho que o momento do Abel é melhor, né? Principalmente porque ele entendeu como é o futebol brasileiro, né? Tem a história do vizinho, lembra? Essas histórias todas. E ele conseguiu se adaptar àquilo que é o futebol brasileiro. Ele reclama com razão da quantidade de jogos, tudo isso. Mas acho que ele tem um conteúdo, talvez até pela sua mentalidade, pelo seu curso todo dentro do futebol europeu. Não é que tenha tido, vamos dizer, experiências em grandes clubes. Mas acho que eu vi do trabalho dele, desde que ele chegou até agora, acho que ele tem um conteúdo bom. E o Renato é aquele cara que sabe a linguagem, sabe comandar, tem liderança. O que o Renato conseguiu com o Michael nesse período, eu acho que o Flamengo tem que agradecer muito a ele, porque era um jogador que estava praticamente desacreditado. E hoje, algumas pessoas ainda dizem, tem que jogar o Michael, tem que deixar o Arrascaeta no banco. 2 votos para Abel. E você, Grafá? Eu queria copiar e colar tudo que o Júnior falou, viu? Que o Júnior foi falando e foi saindo o que estava na minha cabeça para falar, foi saindo. O Júnior foi falando. Eu tô com o Júnior aí. Eu vou de Abel Braga pelo conteúdo também, pela adaptação dele, pela mutação dele no futebol. Abel Ferreira, desculpa, pela mutação do futebol brasileiro. Eu vou de Abel Ferreira também, mas o Renato, por tudo que já fez no Grêmio, vem fazendo no Flamengo. Mas eu vou de Abel Ferreira. E eu mando um abraço pro Abelão. Braga, que é nosso telespectador aqui. Grande abraço ao Abelão. Dá uma informação só. O Abel, a Leila Pereira já disse que quer que o Abel continue. Isso não é uma garantia. O Abel tem contrato por mais 1 ano com o Palmeiras e a presidente eleita disse que quer que ele permaneça. Mas ele pode receber proposta e querer ir embora. A Libertadores pode ser decisiva para isso. Circulou uma informação de que o Abel teria sugerido um nome de um dirigente português para assumir o lugar do Anderson Barros no ano que vem. A direção desmente essa história. O Abel não sugeriu nenhum dirigente. Não está claro se o Anderson Barros... É estranho você sugerir um nome para ser seu chefe. Exatamente. Né? O Anderson Barros não tem a garantia de que vai permanecer. Tem um boato de que ele poderia ir para o Vasco. Ele pode deixar o Palmeiras ir para o Vasco de fato. Mas o Anderson Barros é o diretor e não tem anúncio de saída nem do que vai acontecer com ele. Diferente do Abel, a Leila já disse que quer que o Abel permaneça, ela não se referiu ao Anderson Barros em nenhum momento. Vamos ver como ficou. Estou curioso, cara. Eu acompanhei aqui a votação, mas quero ver no papel o resultado final deste quem é melhor. Flamengo e Palmeiras. O goleiro foi o Everton, o lateral direito foi o Isla, a zaga foi escolhida com Gustavo Gomes e Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz, lateral esquerdo. O meio-campo teve 3 jogadores do Flamengo, William Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta, um do Palmeiras, o Scarpa, e na frente os 2 rubro-negros. Ou seja, a gente teve no total Isla, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, 8 jogadores do Flamengo
3 do Palmeiras e o técnico do Palmeiras. Na qualidade individual dos jogadores, houve um domínio rubro-negro nesse campinho, nessa votação.